Aos 6 dias do mês de março de 2017, na sede da Força Tarefa da Lava Jato no Estado do Paraná, presente as Procuradoras da República, Melina Flores e Laura Tesler, compareceu a senhora Mônica Regina Cunha Moura para prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. No início do presente ato, todos os presentes foram cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declararam não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas delegadas. Inquiridos sobre os fatos em apuração na presença de seu advogado, sobre todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 2850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, respondeu que o advogado era presente e seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o artigo 7º da Lei 12.850, sim, que renuncia na presença de seu defensor ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 2850/2013, sim, que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal, sim, que junto de seu defensor autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração nos termos do parágrafo 13º do artigo 4º da Lei 2850, sim, que está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um dos mais seguintes resultados, entre outros, conforme o artigo 4º da Lei 2850. 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito de infrações penais praticadas pela organização criminosa. Você está ciente que Sim. depende desses efeitos? sim, Okay. sim, doutor. Que está ciente dos direitos do colaborador previsto no artigo 15º da Lei 2.850, Sim, que no tocante ao anexo 1, correspondente ao seu histórico profissional, você responderá às questões formuladas pelos membros do Ministério Público, conforme registro audiovisual ora realizado. sim, Respondidas as questões e nada mais havendo a ser consignado, vamos então agora iniciar. Nós gostaríamos, Ana Mônica, que inicialmente você relatasse seu histórico profissional, principalmente com relação à sua atuação na questão do marketing eleitoral, a sua aproximação com o PT, desde quando você atua com o João Santana. tá. Posso começar? Minha formação é de jornalismo, nunca atuei como jornalista, sempre atuei como publicitária, no mercado normal, tradicional de publicidade. Em 1990, eu comecei a fazer campanhas políticas, marketing político, né? E de lá pra cá eu fiz todos os anos pares, que é quando a gente tem campanha no Brasil. Participei de todas as campanhas de 90 até 2014, todas que houveram no Brasil. Vários candidatos em vários lugares do Brasil. Em 99, desculpe, eu casei com o João, continuamos trabalhando juntos, eu continuei trabalhando em marketing político com ele, que então era sócio de Duda Mendonça na empresa de marketing político deles. Eu era funcionária. Funcionária de vez em quando, só era funcionária de campanha, não era uma funcionária fixa. Eles me convidavam para fazer campanha, que é aquele período. Depois disso eu não tinha vínculo nenhum. É o que chamava-se freelancer? Freelancer, autônoma, autônoma, né? exato. Então eu fiz com eles a campanha de 98, isso antes foi aí que eu conheci o João, por causa dessa campanha com o Duda. Depois eu fiz 2000 também com eles, eu fiz 99 na Argentina com eles, enfim, trabalhando sempre como freelancer, contratada por eles. Em 2002 o João deixou a sociedade, na verdade em 2001, deixou a sociedade com o Duda e nós juntos montamos a nossa empresa, a Polis Propaganda, e começamos a fazer campanha juntos, no caso aí eu como sócia do João, a partir de 2002, nessa empresa. A partir de 2002 nós fizemos campanha todos os anos, ininterruptamente, até 2014, 2003, 2004, 2005, por quê? Ano par a gente fazia no Brasil sempre, e ano ímpar a gente fazia no exterior, porque começamos a fazer campanha na Argentina em 99 e também não paramos mais, todo ano eles nos convidavam, e lá é sempre, o ano de campanha lá é ano ímpar, né?
Com isso a gente conseguiu fazer campanha todos os anos. Então minha atuação em campanha política vem desde 1990, como contei, ininterruptamente desde 2002, como sócia de João, onde atuei em diversas campanhas para diversos partidos. Diversos, PT nessa época, PDT, fiz PMDB, fiz PFL, fiz todos os partidos. Em 2006, basicamente em 2006, depois da crise do Mensalão e daquela quase impeachment do Lula, não chega a ser impeachment, mas houve uma crise muito grande, foi que nós nos aproximamos mais do PT por conta do afastamento do Duda. O presidente Lula chamou o João para fazer a campanha de reeleição. Nós fizemos a campanha e ganhamos a campanha, e isso foi pra gente uma coisa muito, muito boa do ponto de vista profissional. E a partir daí toda a campanha do PT, as mais importantes, óbvio, né? Não era toda a campanha, porque no ano municipal, por exemplo, tem campanha em todos os lugares, então a gente não fazia todas, óbvio. Mas a partir de 2006 nós fizemos com o PT todos os anos. Então, por exemplo, em 2008 nós fizemos campanha do PT, mas também de outro partido. Em 2010 nós fizemos o PT, o presidente Dilma. Em 2012 nós fizemos o PT, aí o Haddad e o Patrus em Minas. Em 2014 fizemos de novo o PT com a presidente Dilma, a reeleição. Então nossa aproximação com o PT realmente começou em 2006, com esse chamado para o João fazer a reeleição do presidente Lula. Esse é o nosso... Agora vocês tinham algum contrato de exclusividade? Não, de forma alguma. Tanto é que, por exemplo, só como exemplo, em 2008, que era uma campanha municipal, nós fizemos aqui, a Gleisi Hoffmann, nós fizemos São Paulo, a Marta, as duas são do PT, mas nós fizemos também o PDT, em Campinas, prefeito do PDT. Então não tinha nenhuma exclusividade, a gente fazia... Mas vocês fizeram nesse período de aproximação com o PT alguma campanha, por exemplo, para o PSDB? Não, nós nunca fizemos campanha para o PSDB. Nós dois, eu e o João, juntos. Mas não é por não querer trabalhar com o PSDB, não. Era por... A gente era convidado pelo PT. Depois de Lula, então, da campanha do Lula, todo mundo do PT queria o João. Entendeu? Era uma coisa assim de todo mundo achava que o João ia fazer eles ganharem a campanha. Então todo mundo queria a campanha do João. Claro que a gente não podia fazer campanha de todo mundo, a gente selecionava, e, enfim. Mas não tinha nenhum contato. Tanto é que... E eu, por exemplo, eu que comecei em 1990 a fazer campanha para outros marqueteiros, trabalhei com todos os marqueteiros, os grandes marqueteiros do Brasil na época, né? Eu trabalhei com Geraldo Walter, eu trabalhei com Nizam Guanais, que não chegou a ser marqueteiro, fez uma campanha, mas eu fiz um trabalho com ele. Eu trabalhei com Einar Giacomo da Paz, que vocês não conhecem, mas foi marqueteiro do Fernando Henrique, fez a campanha do Fernando Henrique. Enfim, eu fiz PSDB, eu fiz PMDB, eu, Mônica, funcionária, eu fiz vários, fiz todos os partidos, deixa eu imaginar, de 90 até 2002. 2002 em diante a gente fez também PDT, PFL, como eu fiz o PFL de Sergipe em 2002 com o João já. Fizemos vários partidos. Só a partir de 2006 é que não tínhamos nenhum contrato de exclusividade, mas a coisa começou a ficar era tanta demanda do PT com a gente, e que a gente, por exemplo, pegar uma campanha como a da Marta Suplicy em São Paulo, que é uma campanha grande, e pegar uma campanha da Gleisi, e pegar mais uma campanha de prefeito, já não dava para fazer mais, entendeu? Era muito trabalho para um grupo como o nosso, que nessa época ainda era um grupo pequeno, a gente estava começando, tinha 4 anos de empresa. Foi o nosso grande boom, foi nesse momento, de 2006. Foi quando todo mundo apostava que Lula estava liquidado, e a gente conseguiu ganhar a eleição, foi aquela virada no segundo turno, não sei se vocês lembram. Mas foi estabelecida uma espécie de parceria, não com o Partido dos Trabalhadores? Não, na verdade não, doutora. Nunca houve uma parceria. O que houve é que praticamente eles começaram a nos monopolizar, no sentido de que o João ganha campanhas, então vamos segurar o João com a gente. Então, assim, era isso que acontecia. Isso. Então, se fosse para o partido opositor, logicamente, já que, né, o PT não ficaria satisfeito. Desculpa ele interromper, mas assim, que depois de uma campanha como uma presidencial em 2006, por exemplo, aí em 2007 não teve nada, a gente foi para a Argentina. Quando voltamos em 2008, que a gente fez a Marta e a Gleisi. Em 2010 fizemos a Dilma. Ficava estranho depois dessa aproximação toda, por exemplo, a gente fazer o principal adversário do PT, que era o PSDB. É mais ou menos como se a gente, trabalhando numa campanha, você acaba participando de muita coisa da política, do partido. Então, assim, seria como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, o Lavareda, não sei se você conhece, mas é um marqueteiro basicamente do PSDB, ou aquele menino que fez o Alckmin, fez o Serra, esqueci o nome dele agora, sim, até nosso amigo, marqueteiro do PSDB, assim, ele é reconhecido como marqueteiro do PSDB. Ele tentou fazer o Haddad agora ele recebeu um convite do Haddad em 14, quando a gente não, em 16, desculpa, essa reeleição agora,
Ele é nosso amigo, ele falou, eu recebi um convite do Haddad para fazer. Não tenho mais nenhum vínculo com o PMDB, quer dizer, não faço campanha do PMDB porque ficaram devendo muito a ele não quis. Mas ele não se sentiu bem em ir para lá, entendeu? Ele falou, pô, me sinto estranho, eu passei tantos anos trabalhando no PSDB e agora eu vou trabalhar para o PT. Fica parecendo que eu vou, sabe, que eu estou fazendo não existe nenhuma lei contra no nosso mercado, tanto é que tem muito marqueteiro que faz. Sai de um vai para o outro com maior facilidade. Mas eticamente é complicado. Aí o João não fazia. O João fez, por exemplo, depois que a gente fez o PT, a gente fez o PDT, a gente fez o PMDB no outro ano, já fazendo PT. Mas são partidos aliados, quer dizer, não ficava uma coisa tão... você está saindo daqui para fazer a campanha do Serra? Estranho isso, tá entendendo? Não era exatamente um contrato de exclusividade, mas existia uma coisa meio, digamos, tácita de ser meio antiético isso, né? Sair de um partido e ser o seu principal adversário. Com relação à aproximação de você e o João Santana com relação a figuras expoentes do Partido dos Trabalhadores, como é que isso funcionava? Você se aproximou de determinar, eles iam na sua casa, vocês frequentavam a casa um do outro, como é que isso funcionava? Nunca tivemos relação pessoal, assim, social, pessoal, com nenhum deles. O nosso contato era sempre com os candidatos e um entorno que a gente chamava de núcleo duro, acho que é uma linguagem que todo mundo usa em toda a profissão, que era o núcleo duro, era o quê? Era aquele pequeno grupo que opinava na campanha. Por exemplo, uma campanha como a da Dilma, 2010, dificílima de fazer, todo mundo apostava que ia perder, era impossível, era um poste realmente para eleger. E o João não aceitava que, por exemplo, ficasse 10, 12 pessoas do PT dando opinião sobre o programa. Porque nossa área é marketing, a gente não fazia comício, a gente não fazia... essa parte a gente nem sabia como é que fazia. Nossa área é comunicação e marketing, então é televisão, rádio, música, jingle, visual de coisa, camiseta, essa parte. O João não permitia, por exemplo, que... Ele colocava no início como cláusula para ele fazer uma campanha. Eu não aceito, por exemplo, que fica aqui um conglomerado de gente do PT, cada um dá uma opinião, porque não vai dar certo. Então, como era? Campanha da Dilma, quem é que dava opinião sobre... Era o Palocci, era o Lula, que era presidente na época. O Rui Falcão era muito difícil chegar perto nessa época, ele quase não era aceito no pequeno grupo, tá entendendo? Só que a gente tinha essa relação diariamente durante a campanha, muito intensa com eles todos, de dia a dia, imagine o que é produzir um programa por dia, na época eram 3, 4 meses de horário gratuito, e todo dia, virava a noite, era um relacionamento muito intenso nesse período. Acabava a campanha, outubro ou novembro, o segundo turno, normalmente tinha, a gente ia embora para nossa casa, nunca tive contato com... Para não dizer que nunca tive contato social, posso dizer, por exemplo, Palocci, uma pessoa que a gente teve uma aproximação muito grande com ele, porque a gente fez... João fez a campanha dele em 2000 de prefeito, não tinha nada a ver com Lula, com nada, Lula nem era presidente, mas João fez a campanha dele. Então a gente teve uma relação, não posso dizer de amizade, mas bem próxima do Palocci, tanto é que ele foi na nossa casa, em Salvador, uma vez, com a mulher dele, a Margarete, a gente teve uma aproximação assim, foi como visita, foi nos visitar, foi lá. É o máximo que eu posso chamar de amizade. E Palocci, quem mais tinha essa aproximação? Que conseguiu ultrapassar a fronteira profissional? Se eu me lembrar, para não errar e nem falar, fora o Palocci. Dilma a gente nunca teve essa aproximação pessoal, a não ser profissional, era intensa, mas era profissional. O próprio Lula, nunca fui numa reunião na casa do Lula, não sei nem como era. O Lula nunca esteve na nossa casa, nunca em nenhum momento. Nunca saímos juntos para nenhum lugar. Casamento? O casamento da filha da Dilma, mas a gente não tinha nem feito a campanha dela ainda. Mas vocês foram. Ela convidou e a gente foi né? A gente não nem conhecia a menina, não sabia nem quem era, mas a gente foi. Deixa eu me lembrar, Rui Falcão não tive nenhum contato. O Haddad foi uma pessoa que a gente teve uma aproximação durante a campanha muito forte com a mulher dele, a Anistela, que eu me dei muito bem com ela, uma pessoa muito, muito simpática, muito querida, e a gente ficou muito próxima naquela época da campanha. Acabou a campanha, você tem ideia? Ele foi 4 anos prefeito. O Guido Mantega eu mal conheci. Pra ser sincera, eu conheci o Guido. Eu conhecia de lugares assim, não aparecia na nossa produtora, ele nunca apareceu. Durante todas as campanhas que eu fiz com o PT, eu nunca vi. Mas ele era ministro da Fazenda, eu sabia quem era, via. E eu comecei a ter contato, de primeira vez, conversar com o Guido, de ver, de falar, na campanha de 2014, quando a Dilma disse que era o Guido que ia dessa vez... cuidar da parte financeira da campanha, que não era mais o Palocci, que agora era o Guido. Aí eu tive aqueles encontros com ele que eu relatei, que eu vou relatar mais adiante,
puramente profissional. Nunca tive nenhum encontro, nem conheço direito. O Haddad já lhe disse assim, a Marta muito menos, era só campanha, nunca tive nenhum tipo de... Aí durante a campanha a gente pode dizer, mas durante a campanha, por exemplo, vocês foram no mercado, eu estou falando hipoteticamente, no Mercadão de São Cristóvão, por exemplo, que é o lugar que todo político vai, né, que é a campanha, junto com o Haddad, o Lula e todo mundo, fomos, mas era um evento de campanha, era uma festa que fizeram, aí fazia aquela mesa gigante, tava todo mundo lá, a gente ia acompanhando. Isso era evento de campanha, esse tipo de coisa várias vezes. Evento social particular nosso, ou deles, fora esse que eu relatei, Palocci e o próprio Haddad e a Anistela, que a gente ficou muito próximo, nunca tivemos assim, nunca foram na minha casa, eu nunca fui na casa deles. Depois que ele virou prefeito, eu nunca tive contato com ele. Você entendeu? Meus filhos viviam pedindo coisas, tipo, coisa de adolescente, né? Vai ter o Lollapalooza lá em São Paulo, pô, consegue um convite com a prefeitura, que é... O João não deixava. De forma nenhuma, eu não quero pedir nada pra ninguém, porque eu não quero dever favor pra ninguém. Nem esse tipo de coisa boba, pueril, a gente não fazia para não ter proximidade muito. Então, não tem. Proximidade pessoal mesmo, nenhum deles. Pode lembrar todos os dirigentes do PT, que inclusive Vacari, que era um dos que estava mais, que rodeava um pouquinho ali o chamado núcleo duro, Rui Falcão, Marta, Haddad, nenhum deles. Zé Disseu? Zé Disseu a gente conheceu assim, en passant, porque quando a gente entrou, quando a gente foi chamado em 2006, o Zé Disseu já não estava. Ele já não participou de nada, ele nunca esteve numa reunião sequer, ele já estava afastado. Em 2008, então de lá pra cá o Zé Disseu não existia. Eu fui ter contato com o Zé Disseu, para lhe falar a verdade, na campanha da Venezuela em 2012, que ele foi mais ou menos um intermediário, vamos chamar assim, né, para levar a gente para lá, porque o embaixador de lá era muito amigo dele, ele tinha muito contato com a Venezuela, né, ele tinha todo um... E foi ele que fez pediu para fazerem contato com a gente, não foi nem ele que fez, pediu para encontrarem o João e convidar para fazer a campanha da Venezuela. Mas o contato com o Zé Disseu foi esse, durante esse período, que ele foi algumas vezes com a gente na Venezuela, no início da campanha, depois também não foi mais, e nunca mais a gente viu. Voltei da Venezuela em outubro de 2012 e eu nunca mais nem vi o Zé Disseu. Não tenho relação com ele. Eu tenho. A senhora referiu que a senhora tinha contato, a senhora e o João, tinham contato com o núcleo duro do partido, né? A senhora usou esse termo. Quem eram essas pessoas que compunham esse núcleo duro com os quais a senhora tinha relação? Cada campanha, vamos chamar assim, cada campanha tinha o seu núcleo duro próximo, por exemplo. Na campanha da Dilma, vamos falar, que é a primeira campanha mais, assim, digamos, importante. Claro que a 2006 foi muito importante, mas vou dar como exemplo. Em 2010, quem era o núcleo duro? Que eram aquelas pessoas que gravitavam ali em torno da Dilma. Era Lula, Palocci, como ele disse, o Rui Falcão, ainda tentando chegar e ficar... Depois é que ele cresceu muito no partido, né? Depois da queda dos Palocci, Disseu, não sei o que, essa galera que sai. Aí ele... Mas podemos botar o Rui Falcão aí. Vacari nunca foi na produtora. Deixa eu me lembrar de mais alguém do chamado núcleo duro, tá? Mas isso já está falando especificamente de uma campanha. De uma campanha. Porque aí eu ia voltar, por exemplo, a campanha de 2012, por exemplo, já era outro do núcleo duro, que era o pessoal mais ligado ao Haddad. Aí era o Zé Américo, que é um vereador de São Paulo, que virou secretário do Haddad. Aí era o... Mas e essa relação com esse núcleo duro, como que se dava? Porque a senhora falou, eram núcleos diferentes, então. Cada campanha tinha um núcleo diferente. Claro que tinha gente com o Palocci, por exemplo, que era sempre. Palocci estava em todos, então, até 2012. Então, vou dividir minha pergunta. Havia pessoas que, como a senhora mencionou, Palocci, que a senhora referiu, além do Palocci, outras pessoas que compunham esse núcleo duro de uma forma mais constante? Fora o Lula também, né? Claro, o Lula era o tempo todo, era o Lula. Desde quando? Desde 2006, a campanha de 2006, que foi a dele própria, era ele que praticamente comandava. E o que eu chamo de aproximação do núcleo duro, vou explicar bem, é assim, eram as pessoas que estavam com a gente nas reuniões de decisão dos programas. Por exemplo, a decisão, vamos atacar ou não atacar a Marina, por exemplo, porque a Marina está subindo muito. E o João começou a dizer, a Marina está subindo muito, não pode deixar a Marina solta, e só batia no Aécio, para o Aécio cair, porque o Aécio elegeram o Aécio, esse núcleo duro, quem decidia quem é o adversário. O João dava a opinião dele, mas eram eles que decidiam politicamente, olha. Aí o João falava, gente, vamos bater na Marina, a Marina está subindo sozinha, olha lá. Esse núcleo decidia, então tá, o programa de amanhã pode mandar ver, vamos fazer tudo. Era esse tipo de decisão quando eu falo núcleo duro. Era quem ia para a ilha assistir o programa, para a ilha de edição. Não ia todo dia, porque eles confiavam muito no João, então eles deixavam o programa ir pro ar sem... Às vezes eles nem sequer viam antes. Mas era esse tipo de decisão, entendeu? Decisão política em relação à comunicação.
Que é a parte mais importante de uma campanha, né? Você sabe disso. Sim, mas então, voltando para primeiro essa questão, quem eram as pessoas que participavam de uma forma mais constante, mais duradoura desse núcleo, dessas decisões que a senhora referiu? Lula, como eu lhe disse, que desde 2006 até 2014 participou de todas, era praticamente... Todas as campanhas, independente de ser campanha dele ou não? Independente. A de Marta, ele participou dando opiniões, ele era presidente na época, claro que ele não ficava. A senhora se recorda, poderia detalhar, especificar quais foram as campanhas? Sim, a da Marta, em 2008, ele participou bastante com opiniões, sugestões, pedidos de coisa que não, tu tem que fazer isso, tem que... Coisas que ele achava... Porque ele tem uma cabeça muito... Não de publicitário, mas muito política. Então ele tinha uma visão. A de 2010, intensamente, era ele praticamente que mandava nas decisões, não era Dilma nem ninguém. E todas. A de 2012, ele já não estava tão próximo, inclusive foi na época que ele ficou doente, ele já se afastou um pouquinho. Em 2014 ele voltou de novo e participou de tudo. Palocci, Lula, posso dizer como pessoas que participaram de praticamente todas. Palocci desde quando? Palocci desde 2006 também. Em 2008, 2010, 2012, aí em 2014 ele se afastou. Ele não estava mais. Em 2014 eu nem vi Palocci em momento nenhum da campanha. Quem mais, gente, da campanha do PT? Lembra o nome do PT aí, nomes importantes do PT, pra ver se tem mais alguém. Rui Falcão não era. Esses meninos todos, Vacari. É que o PT tem tão pouca gente hoje em dia de importância, assim, digamos, de... Não consigo lembrar. Entende? Aí quando eu digo, por exemplo, na campanha do Haddad, o pessoal próximo dele ficava lá, junto. Na campanha da Marta, tinha o marido dela, que era o Fábio na época, né? E tinha um núcleozinho mais próximo dela que ficava, que dava opinião. Com relação ao pagamento, ao custo das campanhas, você tratava só com pessoas específicas? Como é que era? Cada campanha era designado quem é que ia cuidar daquilo, desse tema. Então, por exemplo, era a campanha de 2006, que foi nosso primeiro contato com... assim, mais próximo com o PT. A gente já tinha feito PT antes, mas não com esse contato como a de Lula. O Lula chamou o João, ele vai relatar tudo isso no anexo dele. O Palocci, na verdade foi o Lula, chamou na época da crise, 2005 ainda, e aí João ajudou ele na crise bastante, aí ele convidou para fazer a campanha e falou, acertem tudo com o Palocci. Parte financeira, o Palocci que vai cuidar. Ele nem ouvia nada de proposta, nada. Aí o João fazia a mesma coisa, vai lá e acerta tudo com o Palocci. Aí eu que ia, conversava, acertava, como é que ia ser, que valores. Chorava, reclamava. Até 2012 foi o Palocci? Até 2012 foi o Palocci. Todas? Todas. Ele participou da campanha da Marta, campanha daqui, que foi o Paulo Bernardo quem acertou comigo. Eu vou contar depois. Ele ficou na Gleice, ficou uma dívida razoável e quem pagou quem acertou foi o Palocci. A campanha de 2010, o Palocci estava lá dentro, né? Que aí foi quando ele foi. Isso na época que ele era ministro, ele continuava tocando essa questão de campanha? Sim, agora 2000, se eu não me engano, doutora, é que eu tenho que revivar minha cabeça, mas é fácil. Em 2006 ele era ministro, né? Então ele foi o principal articulador de tudo. Financeiro e também o chefe, vamos dizer assim, do núcleo duro, junto com o Lula, de decisões políticas em relação ao marketing. Em 2008 ele participou da campanha da Marta, da campanha da Gleice, e financeiramente foi quem resolveu os problemas financeiros da campanha, era ele. Eu acertei com tem o nome do cara aqui que eu me esqueci agora, digamos o tesoureiro dela, que era municipal, né, era São Paulo, mas quem dava o aval era Palocci no final de tudo, porque era nele que eu confiava que me pagaria, né, porque o pessoal do PT para pagar é um negócio, já é histórico isso, mas quando o Palocci dizia não, vá que eu resolvo, eu já ficava mais confiante. Então, em 2008 ele participou, em 2010 foi só com ele a negociação. Dilma, nunca falei com Dilma sobre dinheiro em 2010, porque era Lula e ele que cuidaram de tudo. Ela foi uma candidata que ele escolheu e eles cuidaram de tudo. Em 2012 também foi o Palocci, a campanha do Haddad, foi com ele que eu acertei tudo. Só em 2014 é que Dilma afastou todo mundo. Acho que sim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, em 2008 acho que Palocci não era mais ministro. Foi na fase que ele também caiu, a primeira queda dele, aí ele virou deputado. Se eu não me engano foi em 2008 que ele se elegeu deputado, então ele não era ministro. Aí em 2010 ele não era nada, era deputado, era deputado, mas aí virou ministro quando Dilma assumiu, lembra? Que aí ela botou ele como ministro. Aí ele caiu de novo. E por que 2012 ele se afastou desse papel? Não, 2014 ele se afastou. Não, mas 12 ele tava. Até 2012 ele estava à frente de tudo. 2012 ele estava ainda, mas 2014 é que ele se afastou. 2014. Aí eu não vi mais Palocci, nem aparecia. Você sabe dizer o motivo? Eu acho, essa é a opinião minha, tá? Não é fato. Eu acho que ele escolheu se afastar por conta da segunda queda deles, vamos chamar assim, né? Porque ele teve uma segunda queda, né? Palocci caiu em 2007, eu não lembro quando foi, reviveu em 2010, virou ministro poderoso da Dilma, Casa Civil,
Era o todo-poderoso. Daí depois caiu de novo, com aquela história daquela casa em Brasília lá. Ele teve a segunda queda, que foi justamente em 2013, se eu não me engano, que ele caiu. 2012, não me lembro. Então, eu acho que foi uma coisa dele de sumir. E aí, quem foi o homem que... Aí foi o Vacari. Não, 2014? Ah, desculpa. Vacari era só quem operacionalizava, né? Que o Palocci mandava, vá acertar agora tudo com... Depois que eu acertava com ele, dinheiro, quanto era, como vai ser, forma de pagamento, o que é. Aí Vacari fazia a operacionalização, digamos assim, do pagamento. Em 2014, a Dilma decidiu, e ela disse isso claramente para mim, disse pro João, que ela não queria ninguém a não ser o Guido. Que o Guido ia cuidar da parte financeira da campanha dela. Aí ela já era presidente, há 4 anos, ela já tinha total domínio do grupo dela, digamos assim. Então, nem financeiramente, não falei com o Palocci, não falei com o Vacari, não falei com ninguém. Ela só mandou eu falar com o Guido. Foi a única pessoa que eu conversei sobre dinheiro em 2014, o tempo todo. Inclusive quando tinha problemas de pagamento, ou eu recorria ao Guido para dizer, tá atrasado, ou o João, quando a coisa ficava muito séria, a João falava com ela, diretamente com ela, para dizer, tá difícil, como é que a gente faz? Aí ela ia, não sei o que ela fazia, resolvia. Mas aí se resolvia uma parte. Mas assim, as pessoas são é muito restrito, né? O grupo não era um grupo. Nunca foi assim que todo mundo do PT se metia. Na nossa área, eu tô falando, eu não sei como eram lá as reuniões deles de política, de quem era o candidato, quem era que era a coligação, isso a gente nunca participou. Nunca teve muito acesso. E nessas situações que a senhora referiu, que não havia, enfim, que não recebia, a senhora também levava isso para esse núcleo duro? Não. Nunca falei de dinheiro com nenhum deles, a não ser com o próprio Palocci. No caso dessas 3 campanhas que ele disse, né, 2006, 2008, 2010, 2012, 4. Que sempre foi o Palocci, e que aí ele me colocava pessoas dele para resolver, ou o próprio Vacari, ou o Juscelino, que era um assessor muito próximo dele, ou o Branislav, que era outro assessor muito próximo dele, que me colocava, procure o Brani, procure o Juscelino. Então, não, o Vacari vai resolver isso. Mas eu nunca conversei com ninguém, por exemplo, o Rui Falcão, que vamos chamar aqui. O Rui Falcão, aos poucos, ele foi se tornando um cara importante. Tanto é que em 2014 ele já era o cara mais importante ali no entorno da Dilma. Eu nunca falei com ele sobre dinheiro. O próprio Edinho, que era o tesoureiro de campanha, eu falava com o Edinho sobre dinheiro, a parte oficial. Edinho resolvia comigo toda a parte oficial da campanha, que foram 70 milhões que a gente fez em nota fiscal. 2006 tinha o Felipe, que era o tesoureiro da campanha. Eu falava com ele sobre dinheiro, a parte oficial. Quando eu me refiro ao Palocci, certo, mas para tratar de assuntos, esses tesoureiros com os quais a senhora falava da parte oficial, eles sabiam também da parte não oficial? Acho que sabia. Não tenho certeza, mas acho que sabia. Você não tratava? Eu não tratava. Primeiro, só para organizar, a senhora falou que a senhora trabalhava junto com o João Santana. Como que vocês trabalhavam? Quem fazia o quê? Quem era responsável por o quê? Eu sempre fui a responsável pela área operacional e financeira. Financeira, a senhora sabe o que é, todo mundo. A operacional numa campanha é o quê? Eu contratava as pessoas, porque são todos freelancers que trabalham em campanha. Não tem ninguém fixo em campanha. Não existe assim, você trabalha. Porque uma campanha dura o quê? 6 meses. A mais longa, que foi a da Dilma em 2010, que a gente começou a trabalhar 1 ano, durou 1 ano. Mas a equipe mesmo não trabalha. Então, assim, eu fazia a contratação de gente, eu cuidava de alugar uma casa, transformar aquilo numa produtora, eu cuidava de comprar ou alugar máquinas, ilhas, câmeras, enfim. E eu cuidava de cobrar e receber. Então a parte operacional financeira eu fazia com a minha equipe, eu tinha pessoas trabalhando comigo, óbvio, né? A parte criativa, quer dizer, toda a criação e produção de todos os programas, dos slogans, das músicas, de tudo que envolvia a comunicação de uma campanha, era com o João. Então ele cuidava da parte criativa, da parte, digamos assim, da elaboração e produção dos programas. Quando eu falo programa, não é só televisão, não. O programa envolve toda aquela coisa de comunicação, internet, tudo isso a gente fazia. E eu cuidava, claro que eu dava meu espetáculo também na criação, porque eu vinha dessa área, né? Eu fui redatora há muito tempo, de publicidade em campanha. Então eu estava sempre participando das reuniões, eu dava minhas opiniões, lógico, o João sempre me ouviu, mas eu não era responsável por isso. E João, óbvio, sabia tudo que acontecia na área financeira também, porque eu tinha que falar com ele sobre tudo que eu decidi. Eu decidi agora contratar um cara, mas esse cara custa, sei lá, tô falando tudo hipotético, o cara tá pedindo 100 mil reais por mês. E aí, vale a pena contrato? Então ele dizia, não, esquece esse cara, tá louco, nem preciso disso, pagar isso.
Então ele participava dessa maneira, decidindo coisas quando eu achava que era exagerado ou que eu não tinha... Mas a gente dividia muito bem essas Essa funções. parte dentro da produtora com os seus fornecedores era você também? Era eu. Então você era administrativo. Administrativo e financeiro. É que eu chamo de operacional. A época em campanha eu chamo... Era administrativo e financeiro. Contrato, fazer os contratos com todo mundo, cobrar as pessoas, pagar as pessoas. Quantas pessoas trabalhavam com você na parte operacional? Na parte operacional eu tinha... vamos chamar... Né, vamos pegar como base a última campanha, que é a mais próxima e a de 2014. Eu tinha... Nessa parte financeira só, tá, gente? Falando de produção, de coisa... Tinha 5 pessoas. 2 de extrema confiança, que era uma produtora que trabalhava comigo, e um rapaz que era meu funcionário mesmo, que trabalhava na área financeira comigo. Como é que funcionava? Vocês tinham quantas empresas para fazer campanha? A gente no Brasil sempre teve só 2 empresas. Mas... Quais nomes? A Polis Propaganda e a Santana e Associados. Teve um motivo da gente abrir a Santana, eu vou dizer por que foi. A gente abriu a Polis em 2002, como eu contei, e em 2003 fomos convidados para fazer uma campanha na Argentina, já pela Polis. Fizemos a campanha e tal e tal. Quando voltamos, o meu contador me disse: para você fazer a próxima campanha no Brasil, vocês não podem mais trabalhar com lucro presumido, que no nosso caso era melhor financeiramente, por conta de despesas e tal, porque vocês têm uma sucursal na Argentina. Quem tem sucursal não tem mais direito ao lucro presumido. Vocês têm que trabalhar sempre com lucro real. Que no nosso caso era mais caro. Aí eu abri mais uma empresa, que eu ficava fazendo... Tinha ano que eu trabalhava com a Santana, tinha ano que eu trabalhava com a Polis, entendeu? Então eu tenho contratos de campanhas com as nossas empresas. E essa empresa internacional só por questão... foi pela Polis? Não. Cada lugar que a gente fez... Só a Argentina, que a gente abriu uma sucursal da Polis, que a gente chamava de Polis Argentina. Os outros países todos que nós fizemos campanha, quer dizer, Panamá, República Dominicana, não todos, eu vou dizer Panamá, República Dominicana, El Salvador, a gente abriu empresas próprias, um em cada lugar. Entendeu? Então a gente abriu uma empresa em El Salvador, empresa salvadorenha, não é sucursal, não é filial, não é nada de Brasil. A gente abriu uma empresa no Panamá e a gente abriu uma empresa na Dominicana, que funcionaram durante a campanha e que algumas delas funcionaram depois, dando consultoria aos presidentes eleitos por nós. Então a gente dava consultoria de discurso, de as principais campanhas de publicidade desses governos, coisas assim. Vocês contratavam pessoas locais? Locais. Para as campanhas a gente levava uma parte da equipe brasileira sempre, uma parte de equipe que a gente trabalhava há muito tempo já em campanha. Digamos assim, os redatores, que é o pessoal de criação, que é muito próximo a João. Os diretores de televisão, que são pessoas muito, muito próximas, que tem que ter uma qualidade muito grande para conseguir, modéstia à parte, o trabalho da gente tinha uma qualidade boa de técnica. E era por quê? Porque a gente gastava muito nisso. A gente gastava muito em pessoal, equipe boa. A gente tirava gente, por exemplo, de empresas como a Conspiração Filmes, é a maior produtora de cinema do Brasil. A gente levou um diretor da Conspiração para trabalhar na campanha da Dilma. O cara ganhava uma fortuna na Conspiração, mas topou em trabalhar com a gente. Primeiro por dinheiro, óbvio, cobrava caríssimo. E campanha política paga muito mais do que qualquer mercado normal de publicidade, muito mais. Toda a campanha, não é só a nossa não. E também porque naquela época, ironia do destino, o João Santana tinha um nome muito respeitado. Então todo mundo queria trabalhar com o João. Todo mundo. Eu recebia portfólio assim, de todo mundo queria trabalhar com ele. Então a gente tirava gente de lugares importantes do mercado para trabalhar com a gente, entendeu? Então tinha gente que ia. Em toda a campanha no exterior a gente levava um grupo, que é o grupo mais próximo, mais importante, brasileiros, mas a grande maioria, a área técnica toda, toda a parte de câmera, de produção, toda a parte de edição, que é uma equipe grande, a gente contratava um lugar, entendeu? Teve lugares que a gente levou gente da Argentina, que a gente conheceu lá na época da Argentina, que era muita gente boa, técnica. Tinha alguém dentro do PT que trabalhava aqui, vocês convidaram para trabalhar? Não, nunca. Alguém foi indicado eu quero que essa pessoa trabalhe com vocês? Não. Já teve pedidos, houveram pedidos na época, assim. Tem uma filha do amigo, não sei quem, será que dá pra arranjar? Mas a gente nunca fez muito esse tipo de... Assim, a gente não precisava fazer isso, sabe? Assim, eu vou empregar porque... A menos, óbvio, se viesse um pedido do Lula, a gente ia ter que fazer, claro. E veio? Não, nunca. Sempre assim, de alguém do PT que mandava pedir, será que dá pra empregar não sei quem na campanha? A gente nunca levou isso. Assim, ninguém importante, vamos chamar assim, nunca nos pediu isso. Então a gente nunca... Não me lembro de ninguém do PT trabalhando com a gente, não. Entendi. Vou fazer esforço de memória, porque posso estar falando isso e dizer, teve aquela jornalista que foi não sei o quê, mas não me lembro de ninguém trabalhando. Alguém do partido, não.
E, bom, enfim, a senhora mencionou que a senhora cuidava da parte financeira. E como que era essa questão do orçamento da campanha, enfim, todo esse processo desde a aproximação dos interessados em contratar a empresa da senhora, do seu marido, e essa definição do valor que custaria uma campanha desse porte. Existia um processo mais ou menos igual em todos. Era assim, o João era convidado, aí a gente tinha, ele tinha sempre a primeira conversa, normalmente com o candidato ou com uma pessoa mais próxima. No caso, Lula e Palocci, que foi a primeira, né? Depois disso, o João chegava pra mim, a gente conversava, aí tá bom, então vamos apresentar um orçamento. Eu sentava com o João, isso era sempre. Ele dizia, ó, nessa campanha vai ser pesada, eu vou ter que ter muita gente, eu vou ter que... Aí a gente fazia um esboço. Tá, então vamos ter que ter o quê? 3 diretores, 4, 5 redatores, a depender do tempo. E também isso tinha muito a ver com o tempo de televisão. Porque, por exemplo, se eu tenho 2 minutos por dia, é uma equipe. Se eu tenho 10, como eu tinha na Dilma, é quase um capítulo de novela, né? Produzir todo dia. E com qualidade. Então era uma loucura. Então eu tinha que ir no Brasil inteiro. Você imagina que tinha dia que a gente estava filmando no Rio Grande do Sul com a Dilma, na Amazônia tinha uma equipe gravando, sei lá, não sei o que, a usina, não sei de onde, e em Minas Gerais tinha um evento que estava o Lula, por exemplo. Então a gente tinha que ter 3 equipes simultâneas no Brasil. Então, a depender da campanha, do tamanho do porte da campanha ou da dificuldade da campanha, o João me dava ele me traçava mais ou menos um desenho do que ele queria. Eu vou precisar de muita gente nessa área, vou precisar de uns 5 redatores, vou precisar disso, não vamos economizar nessa área aqui, eu quero isso, isso, isso. Aí a gente fazia uma primeira reunião com esse grupo pequeno de colaboradores mais próximos que diziam, Mônica, esse ano surgiu uma câmera Red One, que é a maior novidade em cinema, a gente tem que ter uma. Lá quanto é que custa para alugar uma Red One? Então depois que eu tinha todos esses dados do que o João precisava, do que o João queria naquela campanha, eu sentava com essa minha colaboradora que era produção e essas pessoas mais próximas minhas, e a gente traçava um orçamento. A gente fazia mesmo, assim, eu tenho guardado tudo isso, eu posso mostrar. Eu quero saber da discussão do preço com as pessoas que vão contratar o serviço. Não, então, aí eu chamava, a gente botava lá um mapa onde dizia, vamos pagar 30 mil para esse redator, e botava o meu preço, o que eu achava que ia pagar. Claro que na hora da discussão, da negociação, tinha gente que eu tinha que pagar mais, tinha gente que eu tinha que pagar menos, aí eu conseguia reduzir um pouquinho aqui, que eu botei 30, eu consegui fazer 25, aquele que eu pedi, eu botei 30, o cara só veio por 40, então eu fazia esse jogo aí. Depois que eu tava com todo esse mapa, eu dizia assim, gente, essa campanha vai custar, vamos ver, 20 milhões de custo, quanto é que nós vamos cobrar? Aí chegava para o João, João, uma campanha cara, 20 milhões, e aí? O que é que você acha? Vamos cobrar vamos cobrar 29, vamos cobrar 30, vamos cobrar 31. Era assim que chegava o seu preço, entendeu? Porque a gente botava o quê? 30%, às vezes. Tinha campanha que dava 30% de lucro. Como é que se conversava? Tinha campanha que dava, a do Haddad deu 10% de lucro, você entender? Porque eu me perdi tanto no orçamento. Eu fiz um orçamento que depois degringolou completamente. Acontecia muito isso também. Eu fazia um orçamento que eu achava que ia dar, e quando chegava no meio do caminho, que a coisa estava ficando preta, e que o João via que tinha que contratar mais não sei quem, e eu ficava, João, mas o dinheiro, eu quero saber de dinheiro, é meu nome, eu quero ganhar. Então, era pacote fechado? Era pacote fechado. Pacote fechado total. E essa discussão eu cobrava tanto, se eu cobrava 30 milhões para uma campanha, para o cliente, e fechava com ele, a partir dali ele não tinha mais nenhuma preocupação com o valor de marketing. Nada, ele não queria saber se eu contratasse a Regina Duarte para fazer o programa e eu ia pagar ela dos 300 mil reais, ele não queria nem saber, é problema meu. Eu cobrei 30 milhões, eu vou gastar. Então eu administrava os gastos para ter um lucro razoável, entendeu? Às vezes eu me perdia. Por dentro e por fora. Então, aí tinha essa discussão. Tinha essa discussão. Muita gente, pessoa mesmo, gente, era muito difícil esse negócio de por dentro e por fora, porque as pessoas não aceitam, por exemplo, tirar um diretor da conspiração. Eu estou falando sempre esse exemplo, mas eu tenho vários. E dizer, olha, eu vou fazer a campanha, eu vou te pagar 100 mil, mas eu vou te pagar tanto por dentro e por fora, eu não chegava nem a falar isso. Entendeu? Não tinha esse tipo de intimidade de falar isso. Onde é que a gente... Eu estou perguntando de quem contrata o serviço, ou no caso, o político. Né? Políticos. Quem falava? Quando havia essa aproximação a vocês, né? Quero que vocês façam a campanha para a pessoa tal. O custo da campanha 30 milhões. 30 milhões. Aí quem discutia comigo o que era por dentro e por fora? Como era a discussão do pagamento, essa questão, a senhora já falou em um depoimento que houve um caso de pagamento
fora. Em todas as campanhas. Então, não houve uma o que eu sequer. quero saber como é que era essa exatamente definição. como que isso acontecia. Era assim. Desde a primeira foi assim. Primeiro, quando a senhora se recorda de ter surgido isso? E como isso acontece? É assim, a primeira conversa com todos, isso aí eu tô falando de todos, em todos os momentos foi assim. Por exemplo, aí eu tenho que pegar um exemplo para não ficar tão amplo, já que teve tanta campanha na nossa vida. Palocci, que foi responsável por 4 ou 5 campanhas. Era com ele, eu chegava a dizer, ó, a campanha vai custar 30 milhões. Ah, tá muito caro, tá muito barato. Ficava, sempre tinha uma pechinchada. E depois, ok, então tá, vamos fechar aqui em 28? Tá bom, fechamos em 28. Agora é o seguinte, desses 28 eu não tenho como pagar tudo por dentro. Aí tinha sempre uma discussão, eu não tô dizendo isso pra me livrar de nada, porque eu já não tô mais nesse momento, eu já tô aqui em outro momento da minha vida contando tudo. Era uma coisa que pra gente era muito difícil, eu queria muito que fosse tudo. Lógico, pra mim era muito mais fácil trabalhar com tudo por dentro, apesar de pagar imposto, pra mim era maravilhoso. Eu recebia no banco, pagava todo mundo no banco, depósito em conta, e a vida era muito simples. Mas nenhum político, e eu posso garantir a senhora, nenhum marqueteiro no Brasil trabalha com dinheiro por dentro, só, totalmente. Nenhum. Não existe. Porque o partido não consegue ter teto, como eles chamam, suficiente para gastar 30 milhões no marketing, e aí vai ter mais todos os gastos que eles têm lá de uma campanha, e o teto que eles colocam ali do TSE e tal, vai para as cucuias. Então, por exemplo, a Palocci sempre, desde o início, ele dizia, ó, pega 28, tá, agora vai ter que ter uma parte por fora. E ele sempre queria uma maior parte por fora. Aí começava a minha briga de ficar, não, peraí, se a senhora observar, eu vou deixar todos os contratos com vocês, todos que eu tenho desde o início. Se a senhora observar a campanha do Lula, por exemplo, a primeira delas, teve uma parte enorme por fora. E a gente foi diminuindo. Tanto é que a da Dilma já foi uma diferença enorme. Eu consegui 70 milhões, de 100 milhões que custou a campanha, 105 para ser bem exata, eu consegui ter 70 milhões em contrato. Foi um suor, foi uma luta. Então 30% foi por fora, foi o mínimo que a senhora conseguiu? Foi o mínimo. A maioria, a média era metade. Metade por fora. Mas muitas vezes foi mais da metade por fora. Muitas vezes, porque eu não conseguia. Eu tentava e não conseguia. Então, eu tinha que fazer, eu fazia. E eu acabava aceitando. Mas era nessa conversa com, digamos, a pessoa que era responsável pelo financeiro, no caso o Palocci, várias vezes, da última vez o Guido, é que tinha essa discussão do por dentro, do por fora, como é que vai ser. Era sempre com essa pessoa. Nunca teve com várias pessoas essa discussão. Era uma pessoa comigo, sentava, no caso Palocci, em todas, Guido nessa última, e nas campanhas anteriores que está aí, que a gente vai falar, sempre tinha um responsável para... Às vezes era o próprio candidato. No caso do Delcídio, por exemplo, ele próprio foi o negociador da campanha dele. Ele não botou ninguém para negociar a campanha dele. Totalmente o candidato bota, né? O candidato não gosta de falar de dinheiro. Ele fica naquela posição de, eu não falo de dinheiro. Então, mas o Delcídio não. O Delcídio ele mesmo tratou, ele mesmo resolveu, ele mesmo disse quanto é que tinha que ser por fora e por dentro. Foi no caso. Mas tinha outras campanhas que tinham sempre um preposto. E quando vinha a discussão por fora, você já perguntava como é que vai ser esse por fora, como é que vai ser pago, como é que funcionava isso? Porque vocês tinham que garantir. Sim, claro. O por fora não estava contratado. E o por fora nunca estava garantido. Nunca. Era tudo na confiança. Por quê? Porque não existia um contrato. Vai existir contrato de dinheiro por fora como, né? Nem contrato de gaveta, que é o que chamam de contrato de gaveta, a gente nunca fez. Então por fora era sempre de boca. Sempre. Por isso a gente tinha tanto problema de receber. Por isso demorava tanto para receber, não só a gente, todo mundo. Eu conheço gente aí que tem campanha de 2012 que nunca recebeu. Marqueteiro que eu conheço que nunca recebeu. Ia por fora, vai fazer o quê? Botar na justiça? Como é que faz? Então sempre tinha essa discussão assim. Depois que eu conversava e valia o preço, vai ser tanto por dentro, ok. Isso aqui é nota fiscal, bonitinho, vamos fazer o contrato. Isso aqui é por fora. Aí, normalmente ele me dizia quem ia pagar, ou como ia ser. Em 2006 foi que eles me estrearam essa coisa, foi quando eu conhecia a Odebrecht. Entrou a Odebrecht na minha vida. Em 2006, quando o Palocci disse, ó, essa parte aqui, se eu não me engano, foi 8 milhões dos 24 da campanha, foi 13 milhões dos 24 da campanha, acho que foi isso. Foi por fora, e o restante foi por dentro. Então ele que me disse, a Odebrecht vai pagar uma parte da campanha. Na verdade, a Odebrecht pagava uma parte por dentro e uma parte por fora, né? Porque, não pra mim, mas a Odebrecht doava pro partido oficialmente. Então era a parte que eles... E pagava despesas do partido por fora, que não era só a gente. Pagava despesas em geral, eles pagavam pesquisa por fora, eles pagavam marqueteiros por fora, eles pagavam várias coisas por fora. Isso a gente sabia porque não... Você acaba andando nesse mercado, né? É como qualquer mercado profissional, você acaba discutindo coisas com outras pessoas. A senhora sabe como que era feita essa escolha de quem pagaria por dentro e quem pagaria por fora? Não. Quem que ia ser o responsável pelo pagamento da gente? Não, quem pagaria por fora e quem pagaria na prestação de contas oficial. Não, isso eu nunca soube. Nunca participei, nunca soube.
Eu sempre participei, eu sempre sabia da minha área, né? Eu conversava, quando eles colocavam as condições deles, a condição era sempre essa. Ou não fazer a campanha. É verdade isso. Eu já ouvi uma vez do próprio Palocci dizer, ó, desculpa, mas se não for assim não dá pra fazer. A gente não tem como pagar. A gente vai conseguir outra pessoa. Aí vem aquela coisa não é nem só a ganância pelo dinheiro, né? Porque você tá fazendo campanha, porque você tá fazendo nome, você tá fazendo portfólio. Você acaba fazendo. E acaba virando uma coisa tão comum no mercado que você acaba entrando nesse turbilhão e, sabe, quando você vê, você já tá achando tudo normal, tá achando tudo comum. Mas nunca teve assim, eu nunca participei das decisões deles sobre o que eles pagavam por dentro e o que eles pagavam por fora, não. Então, só para ficar claro, a senhora falou desde o início, desde quando que essa prática... Desde que eu virei dona de empresa, 2002. 2002. Desde que eu virei até 2014. Desde que eu virei dona de empresa. Porque antes, como eu era funcionária, eu não sabia nem quanto custava uma campanha, né? Eu cobrava meu cachê e pronto. Quando eu virei dona de agência, né? Vamos chamar de agência, é que eu comecei a negociar e comecei a ver que o mercado era assim. Agora, quando eu era funcionária, isso é um dado, quando eu era funcionária, eu sou uma funcionária, mas freelancer de campanha, eu recebia também por dentro e por fora. Muitas campanhas. Chegava e dizia, ó, você vai emitir nota fiscal você ganha quanto por mês? 20 mil por mês, né? Tá. Então você vai pagar, eu vou te pagar 10 por dentro e 10 por fora. Eu recebi várias vezes dinheiro por fora de outros marqueteiros. Agora, como era a negociação deles, eu nunca soube. Eu não tinha esse alcance, entendeu? Quando eu era freelancer. Eu só recebia. Aceitava. Depois que eu virei dona de agência, aí todas as minhas campanhas, desde 2002 até hoje. Depois do que aconteceu com Duda Mendonça no Mensalão, quando vocês receberam por fora, obviamente vocês já visualizaram um risco. Um risco enorme, e a gente não queria. Como foi que fizeram para minimizar esse risco? Deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, porque tem um dado importante. Em 2005, quando o João foi chamado no Palácio do Planalto, a gente estava fazendo uma campanha na Argentina em 2005. E o João veio para o Brasil a convite de Gilberto Carvalho para conversar com o Lula, no meio da crise, que o Lula queria o João. Eles contrataram o João para fazer uma consultoria de imagem para o Lula nos últimos meses de 2005. Ele estava bem mal, foi na época da crise mesmo. Foi quando o João criou PAC, não criou o programa, criou nomes, né? Assim, por que você não pega esse monte de coisa que o senhor tem aí que está fazendo, um monte de obra, por que você não cria tudo, bota no enorme guarda-chuva, a gente dá um nome, porque publicitariamente é mais fácil de vender. Foi quando o João criou Minha Casa Minha Vida, um projeto para botar, né? Foi nessa época da consultoria que a gente chegou e João, já a primeira coisa que o João disse Palocci, que aí não tinha campanha, eu nem entrei nessa época. O João, eu disse, ó, eu vou fazer, era um custo muito menor, óbvio, eu nem me lembro quanto era, mas o João cobrou um valor irrisório em relação à campanha. Isso foi pago por dentro, foi pago com notinha, recibo, tudo bonitinho, eles nem tocaram no assunto. E João ainda disse isso a eles, olha gente, esse negócio que acaba de acontecer com Duda, pelo amor de Deus, vamos fazer. Vamos fazer, pagaram tudo direitinho. Um ano depois, que foi quando foi a campanha, foi em junho, começou em junho de 2006 já. Então a gente já estava lá desde agosto de 2005. Não é lá fixo, é fazendo coisas. Vem pra cá, João, vamos fazer um negócio. Aí João ia fazer. Isso foi tudo pago. Quando chegou a campanha, foi que o Palocci veio pra mim. Não, tem que ser. Óbvio que eu relutei. Até porque tinha acabado de acontecer aquilo tudo. E eu ficava preocupadíssima. Foi quando ele me disse, não se preocupe que só uma pessoa vai pagar vocês. Só um fornecedor, vamos chamar assim. Você não vai ter risco nenhum, é de absoluta confiança nossa. E é uma pessoa, inclusive, que da terra de vocês, eu nem conhecia nenhum deles. Que foi quando eles botaram o Odebrecht no nosso caminho, entendeu? Mas, e o argumento era... Esse teria sido, digamos, um cuidado, uma cautela, a inserção do Odebrecht. A inserção do Odebrecht, e tanto é que a Odebrecht foi quem pagou. No nosso caso, eu tô falando, 2006, 2008, 2010. Aí 2010 foi a primeira vez que eles me colocaram numa situação complicada, que foi aquela dívida que ficou uma dívida grande, de 10 milhões de reais, que não pagava, ninguém pagava, eu corri para um lado para o outro, ficou para mão de Vacari não conseguiu, foi para o Paulo Okamoto, não conseguiu, a gente conversou com o Lula, conversou com todo mundo. Foi quando o Vacari me chamou e me falou de um senhor chamado Zivi, que tinha uma dívida com o PT, eu nem sabia que tipo de dívida era, e que pagaria essa dívida. Foi quando a primeira vez que eles colocaram outra pessoa na história, entendeu? Que não o Odebrecht com a gente. Aí logo depois, como se diz na Bahia, como descarou a coisa, aí eles sugeriram depois outra dívida, que foi a de 2012 do Haddad, que ficou uma dívida de 5 milhões que
Foi quando, em 2013, eles sugeriram que eu aceitasse receber do Ike. Eu já tinha recebido do Zivi, quer dizer, já tinha contaminado, digamos assim, a linha era só Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. E eu lembro que isso eu tenho que dizer, porque não é para proteger o João. O João não queria. O João nunca quis colocar outra pessoa para nos pagar. Ele dizia, Mônica, não aceite, não. Mas eu, com a minha, mas 3 anos sem receber, a gente tem que receber, a gente tem que receber. Eu acabei convencendo ele a aceitar. O Zivi e o Ike. Porque se a senhora vê, na nossa história toda de Brasil, só temos recebimento da Odebrecht. Em todas as campanhas. Os únicos que entraram, assim, por via, por causa da dívida, foi o Zivi e o Ike. A gente nunca recebeu de nenhuma outra empresa. Agora, acabamos abrindo o leque, vamos chamar assim. Mas quando eu disse que não queria, que eu tinha medo por causa do mensalão, foi quando ele falou, não se preocupe que vocês vão ter um único interlocutor que vai resolver a parte por fora, que é o Odebrecht. Aí foi quando eu conheci o Pedro Novice, na época era o Pedro Novice. E começou a nossa relação com o Odebrecht em 2006. Antes disso a gente não tinha nenhuma relação. A senhora tem ideia de quanto que vocês receberam na Odebrecht? Assim não, mas eu posso fazer essa conta assim agora não tenho. No período inteiro, né? De 2006 a 2014, né? De que são 8 anos. Não. Eu posso fazer esse apanhado. Eu tenho esse apanhado escrito até, porque eu fiz para os advogados. Lembra que eu fiz para vocês? E o recebimento da Odebrecht, ele somente se dava em contas no exterior? Ele se dava em dinheiro no Brasil e nessa conta. Essa conta do Bill, eles pagavam sempre lá. Então era dinheiro em espécie? Muitas vezes dinheiro em espécie no Brasil, que era para pagar as coisas também que eu tinha que pagar em espécie. E aí essa negociação já era eu que fazia. Aí já não, o Palocci, o Guido, no caso, já não se metia. Dizia, ó, tá acertado que o Odebrecht vai pagar, vai lá e converse. Aí eu ia dizer, ó, eu preciso de tanto aqui no Brasil porque eu tenho que pagar um monte de coisa que eu não tenho como pagar do dinheiro oficial. Você se dirigia diretamente aos a pessoa que eles me indicaram. Mas quando a senhora ia falar com o Odebrecht, indicada pelo Palocci. Aí quando eu chegava, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei no escritório do Pedro Novice, da Odebrecht, em 2006, para conversar, ele já estava, óbvio, já estava com tudo, ele já sabia tudo. O valor que eles iam pagar. E aí eu só fazia acertar como era que eu queria, quer dizer, preciso de tanto aqui. Ah, tá, pode, não pode. Às vezes eles diziam, não pode, no Brasil não tem. Ah, então tá. Então essa negociação já era feita com o diretor, que foi Pedro Novice 2006, 2008. E em 2010 entrou o Hilberto. Pedro Novice se afastou e me apresentaram e Hilberto Mascarenhas Silva, que foi a pessoa que substituiu ele na diretoria financeira lá. Mas eu já chegava e eles já sabiam de tudo, já tinham conversado lá entre eles. Eles já chegavam, já tinham digamos, o briefing do que eles iam pagar pra gente, entendeu? E como é que era feito o pagamento em espécie? Entregues Entregava onde? Em vários lugares. Cada campanha tinha uma logística que eles criaram, né? Eles tinham uma logística Aí eles me diziam assim, olha, alugue um apartamento, a próxima entrega vai ser no hotel. Escolha um hotel e me passa o endereço. Eles falavam? Aí eu ia para um hotel, esperava, eles me davam a senha, normalmente era um nome qualquer, uma palavra qualquer, relacionada a alguma coisa, e eles me davam a senha, que essa pessoa, imagino que sejam doleiros, porque cada dia era uma pessoa diferente, não era uma pessoa conhecida, eu não conheci nenhum deles. E aí ia até o hotel? Ia até o hotel, me encontrava, me procurava no hotel, eu já estava esperando, porque tinha a data marcada e tinha a senha, e tinha o valor, né, que eu ia receber naquele dia. Eles iam até o hotel, levavam E você entregava o dinheiro? Quase todas as vezes. E você não tinha receio, não, cara? Muito. Já passei por coisas muito complicadas mas eu não podia confiar em ninguém. Como é que eu confiava uma coisa dessa? Então era eu e eu. Só no finalzinho, 2010, se não me engano, é que eu comecei a contar com a ajuda de um funcionário meu. Inclusive ele vai aderir à relação, porque ele começou a me ajudar a receber dinheiro. Eu comecei a ficar muito... Aí você pegava a mala e pegava avião? Às vezes eu pagava tudo mesmo, por exemplo, São Paulo, era quase sempre São Paulo. Para não dizer quase sempre, acho que sempre São Paulo. Nunca foi no Rio de Janeiro. Na Bahia, nunca recebi dinheiro na Bahia. Então, normalmente eu recebia e pagava. Esse dinheiro que eu recebia em dinheiro, não era dinheiro que eu ficava para meu lucro, entendeu? O nosso lucro, o lucro do João, o nosso lucro era o dinheiro que ia para fora. Que a gente ia juntando lá, que era o lucro de campanha. O dinheiro que a gente recebia, ou então para pagar os sócios, às vezes a gente tinha sócio em campanha, teve muita campanha, a gente tinha parceiros, e que a gente pagava percentual do lucro. Então, digamos, deu um lucro de 10 milhões,
o sócio tal X tinha 10%, o sócio X tinha 5%, a depender da importância. Esses sócios também recebiam lá fora. Fora isso, esse dinheiro que eu pegava era todo para pagar. Eu pagava o fornecedor, eu pagava o cara que me alugava as câmeras. Aí a pessoa ia também no hotel buscar comigo, entendeu? Às vezes eu viajava também com dinheiro, ia para Brasília com dinheiro para levar, pagar coisa lá. Eu fiz muita... Agora, e com relação Passei por muito perrengue na vida por causa disso. a esse dinheiro? Fugiu aqui a pergunta. Você estava perguntando se era entregue em malas, era entregue em hotéis e às vezes em flats, às vezes em hotéis, era alguma coisa relacionada a isso? Que essas pessoas levavam? Eram sempre diferentes? Sempre. Aí, você consegue identificar algum emissário que levou para você a mala? Alguma pessoa que normalmente passou a ser sempre ele? Aí você consegue identificar algum deles, entregador do dinheiro? Não tinha uma pessoa fixa assim. Nunca foi nenhum funcionário da Odebrecht? Não, nunca. Eram sempre pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Sempre pessoas diferentes? O pagamento da Odebrecht, sempre pessoas diferentes. Às vezes eles iam com dinheiro dentro das mesas, assim. Chegava aqueles caras com roupa de moto. Aí ia no quarto e entregava o dinheiro? No quarto perguntava, a senhora tem a senha? Eu dizia a senha, ele, tá. Aí, às vezes sentava assim, abaixava, levantava a calça assim, a meia, tava aqueles meião de futebol cheio de dinheiro na meia. Às vezes tava com mochila, às vezes tava com maletinha. Nunca foi alguém que você conhecesse? Nunca. Sempre doleiros. Eu imaginava que eram doleiros. Eu sempre chamei de doleiro. Porque eu imaginava quem é o tipo de gente que lida com esse tipo de coisa, de troca de dinheiro assim. Mas nenhum doleiro conhecido? Não. Até porque eu não conheço doleiro, então nenhum. E todas as vezes, e até pro André, essa pessoa, esse meu funcionário que recebia, até eu perguntava, é a mesma pessoa? Quando ele voltava. E aí foi... Você já tinha visto? E agora com o curso da Lava Jato, algum desses doleiros que está preso, você identifica que tenha feito alguma entrega para você pessoal? Nenhum desses. Os que eu conheci, por exemplo, lá, aqui, Olívio, Marcelo, foram os que eu conheci, né, de doleiros. Podemos chamar de doleiros. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Você conheceu aqui na carceragem? Conheci aqui na carceragem da PF. Mas nunca tinha entregue? Nunca tinha Então entregue. seriam... Eu acho que eram pessoas avulsas. Na verdade, eram funcionários deles, eu imagino. Isso tudo eu imagino, viu, doutora? Que eram... E que eles ficavam... Eu acho que eles trocavam justamente por uma questão de segurança, né? Essas pessoas. Porque nunca era a mesma pessoa. E você não recebia valores até... Teve um detalhe, desculpa. Teve momentos em campanha, a de 2006, a própria de 2008 e a de 2010... em que a parte por fora não era paga toda pelo Odebrecht, às vezes era paga pelo PT. Então aí sim que eu recebia dinheiro do funcionário de... Eu já recebi muito dinheiro das mãos de Juscelino Dourado, por exemplo. A gente se encontrava sempre, tinha um lugarzinho já que era... Se câmera de televisão de shopping não fosse... Não apagasse, que apaga por tantos anos, né? Vocês iam ter todos os nossos encontros, porque era sempre no mesmo lugar, uma casa de chá que tem no Guatemi de São Paulo. Ele ia me encontrar, a gente tomava um chá, conversava, ele sempre levava uma sacola diferente. Uma sacolinha de loja, e aí ele me entregava dinheiro. Eu recebi de Juscelino várias vezes, para dizer que gente que eu conhecia. Eu recebi do cara da Marta, como era o nome dele? Edson, que era uma espécie de tesoureiro da campanha da Marta, se não oficial, mas era o cara dela, o cara de confiança, digamos, dela, do dinheiro. Teve uma parte que ele pagou em dinheiro, por fora foi pago também pela eu quero dizer que não era sempre que todo o valor por fora era pago pela Odebrecht. Entendi. Às vezes tinha gente do próprio PT que me entregava, ou do próprio Palócio, da Marta, como estou contando. O Paulo Bernardo me entregou dinheiro aqui. O Paulo Bernardo, pessoalmente? Agora, e o advogado dele também me entregou dinheiro. Qual? O nome dele? O doutor Guilherme Gonçalves, né? O nome dele? Que era o advogado deles. Ele me entregou dinheiro algumas vezes aqui em Curitiba. Então, fora a Odebrecht, tinha essas pessoas de confiança. Aí eu conhecia, claro. Aí era gente que eu conhecia. Vou lembrar de mais gente. A senhora recebeu dinheiro do Odebrecht de 2006, aproximadamente 2014. Todos os anos. Nunca ocorreu a senhora perguntar o porquê que eles pagavam tanto esse dinheiro? Nunca. Claro que eu imagino. Eu nunca perguntei isso, mas eu imaginava, e até falava com o João isso, que a gente faz assim, por que eles pagam isso? Eu imaginava que tinha falcatrua nisso, óbvio. Eu não sabia o que era, que tipo de negociação era. Mas que uma empreiteira... Mas o que eu imaginava? Eles têm tanta obra com o governo, tanta coisa que eles fazem para o governo, que eu digo, eles devem... Eu, na minha ingenuidade, sinceramente, pensava que eles embutiam valores numa obra para repassar para os pagamentos que eles faziam para a campanha. Por exemplo, a obra do... sei lá...
Belo Monte vai custar 5 bilhões. Mas eles botavam 5.500. Os 500 eles distribuíam pagando... Eu imaginava isso, entendeu? Que tinha falcatrua, eu não tinha dúvida. Que tinha uma coisa que fazia esses caras pagarem. Não só o oficial, como pagavam por fora. É óbvio que eu imaginava. Mas eu nunca perguntei, vem cá, por que vocês estão pagando esse dinheiro pro PT? Por que vocês estão pagando esse dinheiro? Não tinha nem esse tipo de abertura, entendeu? Eram realmente reuniões muito, muito formais e rápidas. Era chegar, você vai pagar isso? Já sei, eu tô sabendo como é. Tá bom, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, ok. A partir daí era encontrar com o operador deles para me dizer as datas, e que era Fernando Migliacci uma época. Na verdade, Fernando Migliacci fez quase todo o período dessa... Que aí já era um degrau abaixo, digamos assim. Era a pessoa que fazia o dia a dia. Dizia, ó, a senha vai ser essa, as datas, combinava comigo. Mas eu nunca perguntei. Não tinha nem cabimento pra mim chegar a dizer, por que vocês estão pagando isso? Por que vocês pagam esses valores pra mim? O que é que vocês têm com o PT que vocês pagam isso? Não cabia, entendeu? Agora, na minha imaginação, eu imaginava assim. Nunca soube, isso é juro pelo meu neto de Petrobras, assim, existia esse escândalo, essa coisa que é o Petrolão. Nunca imaginei. Mas que tinha falcatrua em obras que eles faziam e que deviam ter dinheiro superfaturado para poder ajudar assim, assado, é óbvio que eu imaginava isso. Sempre imaginei. Porque senão, pagava um negócio desse assim, né? Senão, se fosse tudo bonitinho, por que não pagava tudo por dentro? Por que não doava tudo isso? E esse dinheiro todo? Os custos por dentro, eles eram de transferências bancárias? Tudo. Nota fiscal emitida, depósito feito mesmo, logo na sequência. Aí eu tenho todas essas movimentações. E a entrega para o Tribunal Eleitoral também, e a né? entrega para o Tribunal depois. Isso aí era tudo... Aí era a coisa mais fácil do mundo, né? Se tudo fosse assim, minha vida era outra. Tem mais alguma coisa que você quer esclarecer sobre Desse esse ponto? histórico? Não, acho que... Porque nós iremos detalhar Só agora um cada histórico geral, eu sei. né? Eu acho que não. Mas se eu lembrar de alguma outra coisa, eu posso mais tarde Claro, dar com certeza. uma voltada. Principalmente nos anexos. Uhum.